nós vamos falar do reino Plantae, né? Não é Plantae, mas se falar Plantae também não tem problema. O importante é escrever certo aí na hora da prova, mas é reino Plantae, tá? Botânica ou reino Metafita ou Metáfita, tá? É tudo a mesma coisa aí, que é o estudo das plantas, ou reino vegetal ainda, né? As plantas, elas são eucariontes, então elas têm aquela membrana ao redor do núcleo, protegendo o núcleo ali, aquela carioteca que nós vimos aí, tá? Então elas são eucariontes, elas são multicelulares, não existe planta com uma célula só, então a planta aí elas têm milhões, trilhões de células aí, tá? São autótrofos fotossintetizantes. Pode ter planta que não faz fotossíntese? Pode, se o Enem falar que existe, tá? Se ele falar que existe lá uma planta que não faz fotossíntese, a gente vai acreditar e vai responder a questão em cima daquilo. Mas para todos os efeitos, no geral, as plantas elas são autótrofos fotossintetizantes, tá? O que é fotossintetizantes? Elas produzem a própria matéria orgânica que ela vai utilizar, tá? Todos os seres a gente precisa de glicose para gerar energia para o nosso corpo, né? E as plantas elas conseguem produzir a própria glicose, são completamente independentes aí, tá? Elas pegam a luz do sol e os raios do sol batem lá na folha dela e conseguem produzir açúcar a partir dessa energia do sol. Depois ela pega esse açúcar e utiliza lá na respiração celular, no ciclo de Krebs, para gerar ainda mais energia para ela, tá? Formam tecidos verdadeiros, né? Caule, tronco, isso tudo são tecidos, são tecidos muito bem diferenciados aí, raiz, diferenciados da planta. Nós vamos estudar cada partezinha dessa daí. O embrião da plantinha ela é protegida pela mãe. Vai ser uma grande diferencial aí, já que as plantas elas descendem de algas, tá? De algas primitivas. E uma característica que fez as plantas, né, serem plantas, saírem lá das algas, né, é ter esse embrião protegido pela mãe. A gente vai falar de novo disso daí. Fecundação interna, né? Então a fecundação vai acontecer lá dentro de um órgão feminino, né? O gameta masculino, ou ele vai nadar pela água, ou ele vai pelo vento e vai cair lá dentro do órgão feminino e lá vai acontecer a fecundação, tá? E a reserva de carboidrato, ela é amido, né? É bom a gente lembrar disso, porque isso difere também as plantas do reino dos fungos, né? Que tem a sua reserva aí de glicogênio, e os animais também, mas a planta ela tem a sua reserva de glicose na forma de amido, tá? Possuem parede celular de celulose, né? Quando nós vimos lá no começo estudando célula, nós vimos que a célula animal ela tinha membrana plasmática e na célula vegetal, além da membrana plasmática, tinha uma parede celular externa que era de celulose, que é uma parede rígida, né? Que até permitia que as células elas não estourassem quando elas entrassem, quando elas estivessem num meio hipotônico, que entrasse muita água nela, que ela não se estourasse, porque ela tem essa parede celular rígida aí, de celulose, né? Elas descendem então das algas verdes, né? Na evolução, as algas, né, que não está dentro do reino das plantas, ela está dentro elas vêm das algas aí e fazem parte aí do reino vegetal. São divididos em 4 grupos principais as plantas: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, tá? Então as plantas têm diversas aí classificações e tal, mas a principal que a gente tem que saber é que elas são divididas em 4 grupos: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então aí está um cladograma, gente, da evolução da classificação das plantas aí, tá? Então elas vieram das algas verdes, né? Porque elas têm parede celular, de celulose também, mas aí depois só que elas não tinham essas algas, elas não tinham fecundação interna,
O embrião não era protegido pela mãe, então saiu um grupo aí um grupo diferente dessas algas verdes, né, que foram as briófitas. Então elas já deixaram de ser algas, já passaram a ser plantas aí, que são as briófitas. Então, reino plant, gente, é só a partir das briófitas, tá? Ó, não engloba as algas verdes. Só que as briófitas, gente, elas não têm os vasos condutores de seiva, né? É como se fossem os nossos vasos sanguíneos, né? Que leva nutriente para o nosso corpo. Então elas não têm esses vasinhos que tiram o nutriente lá do solo e leva para as folhas. O transporte de nutrientes para a planta é feito por difusão, célula a célula. Lembra lá quando a gente fala de difusão, quando tem um meio mais concentrado para um menos concentrado, que passa por difusão simples, osmose? Então é feito por isso. A raiz está lá no... Não é nem raiz que a briófita tem, não, um rizóide, a gente vai ver isso também. Então, o rizóide lá da briófita está lá no solo, aquele solo está muito concentrado com nutriente, dentro da célula está pouco concentrado, então o nutriente entra e vai passando para a célula vizinha, só que é um transporte de nutrientes, gente, muito ineficiente, né? Então elas não conseguem nem ter tamanhos muito grandes. As briófitas, elas são obrigatoriamente de pequeno porte, por elas não terem esses vasos condutores de seiva, né? Então, algumas plantas aí passaram a ter esses vasos condutores de seiva e já formou um novo grupo de plantas que são as pteridófitas, que aí sim tem vasos condutores de seiva. E elas conseguiram então tirar os nutrientes do solo e esses nutrientes por dentro desses vasos vão para lá, para a última folhinha, para a última célula lá da última folha. Então elas conseguiram ter um porte maior, né? As pteridófitas englobam aí as samambaias, avencas, mas mais fácil da gente visualizar vão ser as samambaias, então, né? E depois, então, as plantas passaram a ter, alguns grupos passaram a ter sementes e grão de pólen, né? Então aí entraram já as gimnospermas, que aí já são os pinheiros, né? Aqueles pinheiros enormes. E depois as últimas plantas que passaram a ter flores e frutos, muito importante aí para a dispersão da planta, né? Que um passarinho, por exemplo, come o fruto e leva a semente para longe, e essa planta acaba nascendo uma nova planta longe ali do que ela está, então serve muito para dispersar essa planta, né? As flores também, para atrair polinizadores, né? Abelha, beija-flor, vem tudo atraído por essas flores. Então isso são características aí muito importantes para a reprodução das plantas, para a dispersão. Aí surgiu um novo grupo aí que são as angiospermas, que é o grupo mais diversificado aí que a gente vê. Toda a planta que tem flor, fruto, então faz parte aí do grupo da angiospermas, tá? Então as briófitas, então vai ser os musgos, né? E hepáticas, são essas plantas pequenininhas aí que formam esses tapetes verdes aí, né? Esses musgos. Então essas são as briófitas. As pteridófitas, então, são as samambaias. As gimnospermas vão ser esses pinheiros. E as angiospermas, que é o maior grupo, com mais espécies, mais diversificado, que são as plantas com flores e frutos aí, que são as plantas completas, tá? As plantas, elas são divididas então em criptógamas, tá? E fanerógamas. As criptógamas são sem sementes. Então, sem sementes, elas podem ser avasculares, que não têm vasos condutores de seiva, e vasculares. Então, vai ser as briófitas e as pteridófitas. São as duas plantas aí que não têm sementes. O nome, gente, esperma aqui está relacionado com sementes, tá? Então, as gimnospermas e as angiospermas vão ser plantas com sementes, ou fanerógamas. E as duas são vasculares. Só que as gimnospermas não têm fruto e as angiospermas têm fruto, tá? Então, criptógamas, briófitas e pteridófitas, e fanerógamas, gimnosperma e angiospermas. As vantagens evolutivas, então, aí, é muito comum cair aí em prova perguntando pra gente o que cada característica aí, cada
cada característica mesmo aí serve de vantagem para a planta, né? Fecundação interna, por exemplo, ter fecundação interna reduz o número de gametas e maior chance de fecundação, né? Se você tem uma fecundação externa, ele tem que liberar os gametas, igual tinha lá as algas, liberava lá na água, a chance de não encontrar gameta com feminino com masculino era grande, né? Então ela tinha que produzir muito gameta, né? A partir do momento que você tem lá uma fecundação interna, você diminui o número desses gametas e maior chance de fecundação. Esses vasos condutores de seiva, que vai ser Phloem e Xilema, né, que nós vamos ver, serviu de vantagem para a planta conseguir ter maior porte, né? Então, igual eu falei, os nutrientes saem lá do solo e conseguem chegar em alturas enormes aí, porque eles conseguem ir em alturas muito altas aí. Semente. Então a planta ela passa a ter semente, né? Proteção, nutrição e dispersão do embrião, né? Então a semente nada mais é do que um embrião que está ali dentro daquela semente. Então a planta passar a ter semente, esse embrião ele fica mais protegido, né? Ele está nutrido porque ele dentro da semente tem nutriente para ele poder se desenvolver e dispersão nesse embrião. Igual eu falei, alguns passarinhos aí conseguem, por exemplo, passarinhos, né, conseguem carregar essas sementes para longas distâncias e dispersar essa espécie de planta aí para lugares mais longes. Às vezes o passarinho come o fruto, engole a semente, só que a semente ela tem uma camada de celulose em volta dela e o corpo do passarinho não tem enzimas para fazer essa digestão e essa semente acaba saindo inteira aí no cocô do passarinho. Então ele vai, come o fruto, voa, vai para longe, essa semente depois sai nas fezes desse passarinho, cai no solo e nasce aí uma nova planta longe aí daquela planta de origem. Então serve para dispersão desse embrião. O grão de pólen, então, é também uma grande vantagem para a dispersão do gameta masculino, né? O grão de pólen nada mais é do que o gameta masculino, né? Sem necessidade de água para poder fecundar. Então o gameta masculino ele não precisa mais de água, né? As plantas que passam a ter grão de pólen. Não são todas essas 4 aí que nós vimos, né? As que tem grão de pólen, a gente vai ver, mas serve para poder dispersar também o gameta masculino e não depender mais de água, e também serve para polinização cruzada, né? Uma planta aí polinizar aí uma planta de uma espécie diferente, acaba nascendo uma outra espécie, né? Então serve aí para aumentar a variabilidade genética dessas plantas, esse grão de pólen, porque ele consegue dispersar e acaba polinizando plantas aí talvez de outra espécie, ou sei lá, uma planta que dá uma flor amarela ou fecunda com a flor vermelha e nasce uma flor branca. Então aumenta a variabilidade genética aí desses indivíduos. A flor então serve para atração de polinizadores, né? Aquela flor lá bonitona, não está lá à toa, né? Serve para poder atrair a atenção ali de polinizadores que acabam carregando o pólen para outras plantas. E o fruto também serve para a dispersão da semente. Ele ser lá suculento, né? Ser bonito, suculento, serve também, igual eu falei, para alguns animais se alimentarem, pegar essa semente e dispersar para longe dessas plantas aí. Uma questão aí do Enem de 2012. A imagem representa o processo de evolução das plantas e algumas de suas estruturas. Para o sucesso desse processo, a partir de um ancestral simples, os diferentes grupos vegetais desenvolveram estruturas adaptativas que lhe permitiram sobreviver em diferentes ambientes, né? Então a estrutura, o que ele fala aqui, esse ancestral simples é a alga verde ancestral, né? Então, vasos condutores. Esse gametófito dominante a gente vai ver o que é, tá? Então as briófitas aí tinham gametófito dominante, depois esporófito dominante, mas vasos condutores.
depois sementes, grão de pólen e flores e frutos aí até chegar nas angiospermas. Qual das estruturas adaptativas apresentadas contribui para uma maior diversidade genética? Gente, quando vocês forem fazer esse tipo de prova, vocês têm que têm que ter atenção, porque às vezes mais de uma alternativa vai estar certa, tá? Ali ele vai falar certinho, igual as sementes aladas, né? Sementes capazes aí de voar com o vento, ser dispersada aí no ambiente, elas têm uma estrutura que permite ela a quase voar mesmo com o vento, tá? As sementes aladas que favorecem a dispersão aérea, tipo assim, a semente alada favorece a dispersão aérea, beleza, mas isso contribui para uma maior diversidade genética, né? Uma maior variabilidade genética, né? Sendo que a semente ela já tem um embrião ali, o embrião ali vai cair no chão e vai nascer uma árvore nova, né? Mas ele já está fecundado, né? Isso não vai favorecer diversidade genética. Ó, os arquegônios que protegem o ambiente, um embrião multicelular, a gente não viu ainda o que é arquegônio. O grão de pólen que garante polinização cruzada, os frutos que promovem uma maior eficiência reprodutiva e os vasos condutores que possibilitam o transporte de seiva bruta. A resposta certa aí, gente, é a letra C, tá? Que é os grãos de pólen que garantem polinização cruzada. Então, quando falar de planta e falar de variabilidade genética, pensem nisso, em polinização cruzada. Se eu tenho variabilidade genética, tem que ser alguma coisa que vai facilitar uma planta fazer fecundação em outra planta de espécie diferente. Só assim eu tenho variabilidade genética, né? Então, um grão de pólen sair de uma espécie e cair em outra espécie de planta diferente, lá no gameta feminino de outra espécie, isso sim é uma variabilidade genética, é uma diversidade genética. Beleza, gente? Ficou entendido? Alguma dúvida? Por mim, não. Eu entendi. Beleza. Eu só passei meio direto, já fui na resposta, porque igual arquegônio a gente não viu ainda, tá? Alguma coisa a gente não viu. Ó, isso daqui a gente vai falar quando a gente falar de cada espécie. Eu só quero dar uma pincelada, uma introdução nisso daqui, tá? Depois a gente vai ver de novo, não precisa ficar desesperado, mas alguns termos aqui a gente já tem que estar familiarizado, tá? O ciclo de vida da planta é um ciclo haplodiplobionte. O que é isso? Tem certas estruturas da planta que ela é haploide, que ela é N, e certas estruturas da planta que ela é diploide, tá? Então ela faz um ciclo haplodiplobionte. Tem certa fase dela ela é diploide e certa estrutura dela é diploide e certa estrutura é haploide, tá? Então, tem uma estrutura da planta, gente, que é o esporófito, tá? Esporófito é uma estrutura 2N, né? Tudo que está para cima dessa linha do meio é 2N, tudo que está para baixo é N. Então, o esporófito, ele é 2N. Ele vai produzir esporos através de meiose, tá? Então, o esporófito, tá? É uma estrutura da planta que vai produzir esporos através de meiose. Então, os esporos, eles vão ser N, tá? Esses esporos, eles saem do ar e caem lá na terra, tá? E lá eles nascem uma nova estrutura. Essa estrutura vai ser um gametófito. Esse gametófito é N, né? Já que ele é o esporo, N, ele só cresceu, só multiplicou. Uma virou duas, duas virou quatro, através de mitose. Então, ele continua N. Esse gametófito, ele vai produzir gameta, masculino e feminino, que também vai ser N, tá? Então, gametófito vai produzir gameta. O gameta masculino vai encontrar com gameta feminino e vai formar um zigoto. Se eu juntei uma célula N com uma célula N, eu vou formar uma célula 2N através da fecundação. Esse zigoto, então, vai se desenvolver e vai formar um esporófito, que é 2N. O esporófito vai fazer meiose e vai formar os esporos.
o esporo vai crescer e vai formar o gametófito. Esse gametófito vai formar o gameta, que vai se encontrar o gameta masculino e feminino e formar o esporófito. Tá? Sei que está meio confuso, que a gente ainda não viu na prática essa estrutura, mas só para poder entender que tem certas partes da planta que são N, outra parte é 2N, o esporófito é 2N, que forma esporos, tá? O esporos, ele vai dar origem ao gametófito, que vai formar gameta, tá? Vou explicar mais para frente. Ó, igual, por exemplo, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui uma estrutura. Igual a briófita. Lembra que eu falei lá daqueles musgos que eles têm tipo uma plantinha assim, depois eles têm um cabinho para cima. Deixa eu voltar aqui, peraí. Tá vendo? A briófita, ela tem esse talinho aqui para baixo e tem esse cabinho para cima aí. Tá vendo que são duas estruturas diferentes? Tá vendo? Ele tem aqui para baixo e tem esse cabinho para cima, certo? Aquela partezinha de baixo, ela é o gametófito. Toda aquela estrutura de baixo, ela é o gametófito. Aquele talinho para cima, ele é o esporófito. Ele é o esporófito, tá? Então, todas aquelas células que estão ali naquela parte de baixo, aquele matinho, aquele tapetinho que está ali embaixo verde, ele é N. Todas aquelas células, elas são haploides, tá? Que é o gametófito. E ali está produzindo gameta masculino e feminino, que vai juntar e vai formar o esporófito, que é 2N, que é a parte de cima. O esporófito ele vai formar esporos, que vai sair, vai cair no solo, que vai formar um novo gametófito, tá? Já nas pteridófitas, lá nas samambaias, lá na planta, se você olhar as folhas, chegar bem para o lado assim as folhas da samambaia, para você conseguir enxergar embaixo, assim, lá perto do solo, vai ter uma estrutura assim, bem em forma de coração. Essa estrutura, ela é o gametófito, N. E toda a folha da samambaia, todo o resto da samambaia, vai ser o esporófito, que é 2N, que vai produzir os esporos. Vocês já viram na folha da samambaia que tem um monte de pontinho marrom? Alguém já viu? Já. Aquilo ali são os esporos que eu estou falando. Então ela produz os esporos, aquele esporo salta ali da folha e cai ali na terra. Aquilo ali vai desenvolver e vai formar um gametófito. Esse gametófito que está lá embaixo, no pezinho das folhas ali, bem no escondido, esse gametófito, ele vai formar os gametas, vai encontrar gameta masculino e gameta feminino e vai nascer uma nova folha da samambaia. Tá? Essa folha da samambaia, então, ela é 2N, que ela é o esporófito, então ela vai fazer meiose e vai liberar esses esporos N. Esse esporo vai crescer e vai formar um gametófito. Entendeu? Mais ou menos? Mas a gente vai ver de cada um diferente, separado. As gimnospermas, todo o pé lá do pinheiro, ele é o esporófito. Então ele está produzindo esporos. Esses esporos caem e formam o gametófito, que é pequenininho. Esse gametófito vai formar os gametas. Entenderam? As angiospermas, toda a árvore lá que a gente está vendo é o próprio esporófito. E o gametófito ele também fica pequenininho, escondido, tá? A única planta, o único grupo desses 4 grupos aí que o gametófito é a fase dominante, vocês viram aqui, ó, na pteridófita, na samambaia, esse esporófito é a folha da samambaia, é grandão, tá? É a maior parte, a estrutura mais visível. Então, a gente fala que a pteridófita ela tem o esporófito dominante, tá? O pinheiro, ele tem o esporófito dominante também, porque o pé de pinheiro que a gente está vendo é o esporófito. E as angiospermas, tem a própria árvore, é o esporófito. Então, nas pteridófitas, nas gimnospermas e nas angiospermas, a fase de esporófito é a fase dominante. Mas nas briófitas, o gametófito que é a fase dominante. Tá? Então, por isso... Cadê?
Quando fala aqui, ó, tá vendo? Que a gente viu aquela hora, gametófito dominante. Depois das briófitas, as pteridófitas elas passam a ter esporófito dominante, que é a fase de vida aí na hora do processo reprodutivo.